Fala galera, professor Geraldo Neto na área mais uma vez aqui trocando essa ideia, batendo esse papo com vocês. Vamos lá, vamos com tudo que vai dar muito certo. E aí eu falo pra você, Geraldo, comprei um monte de material e não faço a menor ideia do que fazer com eles. E aí, o que você faz? Fala pra mim, vamos trocar essa ideia. Rapaz, o negócio não é besteira não. Vamos lá, vamos chegando aí, galera. Vamos com tudo. Caveira, vamos com tudo. Vamos entrando, vamos bater esse papo. Galera, hoje eu quero levar um papo muito sincero com vocês. Talvez ninguém tenha conversado sobre isso antes. Até porque existe alguns tabus com relação a estudo para concurso público, né? Tem alguns tópicos que as pessoas não tocam, algumas coisas que as pessoas não falam, ou até mesmo alguns pensamentos que não se coadunam com a realidade, entendeu? Algumas coisas que de fato não se coadunam com a realidade. Deixa eu botar aqui, peraí, caiu aqui o meu papel. Caiu! Vamos lá, galera. Eu falo isso pra vocês, deixa eu só botar um negocinho. Eita porra. Foi, agora foi. Vamos lá. Eu falo isso pra vocês, galera, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas, ou elas não querem ouvir a verdade, ou elas simplesmente só querem ser enganadas, né? E quando eu falo ser enganado, às vezes eu pego até pesado pra falar um pouco sobre isso, porque tem algumas coisas que eu não consigo entender muito bem, né? Na verdade, eu tô todo o tempo inteiro aqui relatando, falando, batendo um papo com vocês, explicando, mas nem todo mundo leva ferro e fogo isso daí. Vamos lá. Geraldo, comprei um monte de material. Tenho vários materiais, mas não sei por onde eu começo. Cara, isso é muito importante a gente tocar nesse assunto, sabe por quê? Hoje, como funciona no mercado de concurso público? O mercado de concurso público hoje ele funciona da seguinte forma. Vários cursos maravilhosos ficam lá fazendo publicidades a respeito dos seus materiais. E o cara sai comprando material à torta e à direito. Ele sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, é melhor, é mais saudável. E o que acontece? O cara sai comprando um monte de materiais. Um monte. Porque assim, vou te explicar como é que acontece. Eu tô aqui, tô estudando com o meu material. Aí o carinha lá, o amiguinho, vai lá e compra o material do curso Y. E ele fala, cara, esse daqui eu acertei tantas questões. Aí o que acontece? Ele sai do zero, olha só. Ele sai do curso do material dele, compra o outro para começar do zero. Aí quando ele tá engrenando no outro material, um outro amigo vai lá e fala o quê? Cara, tô com um material muito bom aqui. O que ele faz? Ele sai do outro e começa do zero de novo. E aí no final das contas ele tá com uma porrada de material, com um monte de coisa que ele comprou e ele não faz a menor ideia de como usar aquilo ali. Tanto é que quando eu converso, quando eu vou dar alguma consultoria, quando eu vou dar uma orientação, lá dentro das mentorias coletivas, das mentorias em grupo que eu faço do Faixa Preta, a primeira coisa que eu falo é: você tem material? Se você já tem, independentemente de onde ele seja, esgote ele até o fim. Desenvolva uma intimidade com o seu material. Porque somente depois de você ter desenvolvido uma intimidade com aquele teu material, é que você vai poder mudar de material. Para você evoluir, para você pegar um conteúdo a mais, enfim. Porque se você não domina aquele material, por que você vai trocar ele? Você tá entendendo? Não é razoável isso, sabe? Não é razoável. Então, eu sempre bato nessa tecla porque pra galera não sair comprando uma porrada de material e depois não sabe o que fazer com ele. Entendeu? Depois não sabe o que fazer com aquele material. Então, assim, de boa mesmo, de coração, dica que eu dou pra vocês. Cara, esgote o teu material. Independentemente de onde ele seja, de qual curso ele seja. E eu vou fazer uma pergunta agora. Tem alguém aqui online que já comprou mais de um material para um mesmo concurso? Ah, não, Geraldo, eu comprei videoaula e PDF. Não importa, isso é mais de um material. Tem alguém? Bota eu aqui. Bota eu, escreve aqui. Se alguém já comprou, já adquiriu ou já juntou mais de um material para um determinado concurso público.
Anota aqui, bota assim, eu, levanta a mãozinha. Sabe por quê? Eu quero saber, porque assim, às vezes, né, a gente também atrela isso à ideia de comprar, mas não só necessariamente comprar. Tá? Às vezes é um amigo que está te cedendo um material, o outro está te dando um livro antigo, um caderno ou alguma coisa do tipo. Você está entendendo? Bota aí, eu. E assim, eu vou falar para você de coração, cara, na boa mesmo, melhor coisa que você faz é o quê? Em primeiro lugar, deixa eu só ver se meu caderno tá aqui. Cadê? Não, botou anotar no papel aqui. Em primeiro lugar, pega a caneta agora, pega um papel e anota. Em primeiro lugar, o que você vai fazer? Exatamente isso. Em primeiríssimo lugar, primeira coisa que você vai fazer, parece besteira, tá? Mas independentemente do material que você tenha, tá? Independentemente do material que você tenha, esgote o seu material. Anota aí, ó. Esgote o seu material. Sabe por quê? Vamos lá. Você esgotando o seu material, desenvolvendo uma certa intimidade com ele, isso vai te dar a maturidade para dizer se de fato ele é bom ou ele é ruim. Galera, eu já vi uma porrada de concurseiro nem terminar os materiais e já sair falando mal. Sabe, eu tô falando isso para qualquer material. Porque assim, se você quer, pensa comigo, se você quer ser aprovado num concurso público, você tem que ser o mais direcionado, o mais focado possível. Tanto é que quando eu tô dentro da mentoria lá no Faixa Preta e o pessoal fala assim, Geraldo, você indica algum material? Eu pergunto antes de mais nada, eu falo assim, cara, você já tem algum material? Se você tem, qualquer um que seja, ele é o material perfeito. Por quê? Porque você vai esgotá-lo. Aí somente depois é que você vai buscar outra forma. Pensa comigo. Eu comprei do curso Y. Você está na metade do curso Y. Você vai mudar de material para quê? É mais viável que você esgote o seu material. Depois que você esgotar o seu material, você vai lá e faça uma revisão nos seus cadernos, aplica a técnica do digital colorido, você vai lá, revisa tudo e aí sim você vai ter a maturidade para saber se de fato você vai ter que trocar o seu material ou não. Você tá entendendo? Geraldo, mas eu tô com medo de perder tempo, porque me falaram que esse material não é bom. Gente, para com essa porra de me falaram. Começa você identificar o que é perfeito, o que é legal para você. Começa você determinar aquilo que é necessário para você. Começa você a analisar o que é bom, o que é ruim, que caminho você vai seguir. Você tá entendendo? Começa você a fazer isso. Porque assim, se você fizer isso, certamente você vai ter um caminho muito mais tranquilo pela frente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Esgote seu material. Esgote ele. Depois de esgotado, você vai ter a maturidade de saber, cara, isso serve pra mim, isso não serve pra mim, esse material pode ser melhorado, não pode. Você tá entendendo? Eu falo isso de coração, cara. Por quê? Porque quando você esgota aquele material, você vai ter total condições de falar, de analisar, para saber se ele de fato presta, se ele não presta, se ele vai ser efetivo, se ele não vai. Geraldo, olha só, já esgotei o meu material e eu tô percebendo que nos simulados que eu tô fazendo, eu não tô tendo um rendimento legal, as questões não tão legais, porque não tá batendo, não tem as informações dentro do material, porque ainda tem isso. Às vezes o cara tem um material fenomenal na mão deles, mas ele é um preguiçoso, um bunda, um merda, que ele não estuda direito, e aí fica querendo colocar a culpa no material, porque ele não assume a porra das ações dele, dos erros dele. Aí ele vai falar que o material é ruim, mas não é. Se ele tivesse estudado direito aquele material, ele teria tido um aproveitamento melhor. Você tá entendendo? Então, antes de mais nada, esgote seu material, vá até o fim. E aí depois você pode sim procurar por outros materiais. Uma dica que eu dou é, Geraldo, eu não tenho nenhum material ainda de estudo. Vamos lá. O que eu acho sensacional. Aulas, você faz o seu caderno.
Podem ser presenciais? Pode. Pode ser online? Pode. Eu até prefiro online. Quando eu estou adquirindo conhecimento, quando eu estou buscando conhecimento. Então, vamos lá. Eu pego uma aula online e eu vou lá e anoto o que o professor está falando. Eu faço o meu caderno, eu boto em prática, eu anoto tudo aquilo ali que eu estou pegando, entendeu? Eu anoto bonitinho, tudo bonitinho ali. Eu construo o meu caderno. E depois eu faço as minhas revisões em cima do meu caderno. Simples assim. Entendeu? Eu faço as revisões em cima do meu caderno. E aí o que acontece? Eu vou desenvolvendo aquela matéria. Ah, Geraldo, beleza, eu quero escolher. Como é que eu faço para escolher? Vamos lá. Primeiro, se você quer comprar um PDF, algum curso escrito, entendeu? Se você quiser comprar algo desse tipo, os cursos que oferecem materiais nesse nível, dessa forma, eles geralmente dão uma prévia para você do material. Eles liberam a aula 1 e 2, entendeu? Então o que eu faço? Ah, Geraldo, eu quero comprar um material escrito. Legal, dá um pulinho na biblioteca, dá uma lida no livro, dá uma lida nos materiais que você está pretendendo comprar, dá uma pesquisada na internet a respeito, se é um material atualizado, se não é. E aí você vai buscando conhecimento para você definir o teu material. Ah, Geraldo, eu quero videoaulas. Legal. Começa a analisar quem são os professores que você curte, que você gosta. Porque, o curso tal é famoso. Não existe isso no concurso público. O curso é famoso. Não. Quem faz a diferença não é o curso, é o professor com o aluno. Você está entendendo? Mais o aluno ainda do que o professor. E olha que eu já estou nesse ramo há mais de 10 anos. Então assim, é o curso que é o melhor? Não, são os professores. Você vai ter que simpatizar com o professor. Então antes de mais nada, você vai analisar quem são os professores do curso. E aí você faz o quê? Você vai lá no YouTube e bota o nome dos professores do curso. Uma coisa que você tem que ficar ciente e atento é, alguns cursos, eles colocam o nome de 5 professores da mesma matéria, e aí você vai lá e faz a matrícula pensando no professor X, e eles colocam o Y. Então, antes de se matricular, veja e confirme quem são os professores que vão estar na sua grade, porque aí você consegue fazer uma seleção bem bacana de acordo com aquilo que você precisa, que você quer e que você deseja. Entendeu? Então, sempre faça isso. Mas vamos lá. Ah, professor, eu fiquei sabendo que é um professor Joãozinho das Couves que vai dar aula lá. Legal, o que você vai fazer? Joga no YouTube, professor Joãozinho das Couves, e vê se tem aula dele lá. E aí você faz uma degustação da aula do cara. Ah, Geraldo, peraí, eu não sei se tem. Os cursos de videoaula geralmente também liberam por um determinado período algumas aulas de alguns professores, até mesmo para você fazer uma degustação. Os próprios cursos hoje, eles possuem canais no YouTube, e lá no YouTube eles colocam informações a respeito dos seus cursos. Eles colocam algumas aulas de resoluções de exercícios, eles colocam tudo isso lá. E eu vou te falar, se você até mesmo não quiser gastar R$1 estudando, você pode só abrir o YouTube e ir se guiando pelos tópicos que estão lá no seu edital. Dá trabalho? Bastante. Não vem organizado igual um curso. Mas se você tiver sem grana a esse ponto, você consegue sim desenvolver um estudo sem gastar R$1 sequer. Eu até ensino isso dentro do Faixa Preta. Por quê? A galera, às vezes, Geraldo, eu não quero gastar dinheiro agora, eu estou fazendo um investimento a longo prazo. Legal, vai assistir algumas aulas gratuitas que são liberadas dentro do YouTube. Isso aí você pode fazer perfeitamente. Entendeu? Então, quando você for escolher o professor, você for escolher a aula, quando você for escolher aquele curso, dá uma olhadinha nos professores. Depois, aí é interessante você pesquisar como é a plataforma de distribuição de aulas, né, do curso para com o aluno. Aí você vai analisar o curso. Tem curso que a plataforma é X, tem curso que a plataforma é Y, tem curso que permite fazer pergunta, curso que não permite, e aí tem uma série de fatores que você tem que analisar, que você vai levar em consideração para você fazer suas escolhas. Então vamos lá. Primeiro, você vai esgotar o seu material, beleza? Segundo, Geraldo, eu quero escolher um material, porque eu não tenho nenhum. Você vai lá para degustações. E essas degustações, elas podem ser
escritas ou elas podem ser vídeo aulas. Elas podem ser escritas ou podem ser videoaulas. Ótimo. Beleza. Geraldo, mas o curso não oferece isso, não tem problema. Você vai lá pro YouTube, e você vai pegar o seu edital e você vai jogar o tópico das aulas lá no YouTube com o nome do professor que você deseja ver aquela aula. E aí você vai ter um conhecimento, vai ter um contato maior com aquela aula que ele está apresentando. E com isso, você vai saber de fato se você quer contratar aquele tipo de serviço ou se você não quer. Isso é muito importante, você fazer esse tipo de análise é muito importante, porque para você não jogar dinheiro fora. Quando eu falo não jogar dinheiro fora, não é para comprar coisa ruim não, tá? Porque, por exemplo, às vezes o mercado ou a galera pode me considerar como um bom professor, mas você não se adapta, por exemplo, à minha metodologia, a forma com que eu ensino. Isso é absolutamente normal. Você não é obrigado a gostar do famosinho XYZ, porque tá todo mundo querendo te empurrar ele por goela abaixo. Entende? E você também não é obrigado a gostar do outro só porque é um curso caro ou um curso mais barato. Você pode selecionar isso. Você tá entendendo? E aí você fazendo esse tipo de seleção vai fazer com que você consiga ter o máximo de objetividade, o máximo de resultados nas escolhas que você vier a fazer. Entendeu? Então, isso é muito bom você entender como funciona. Para quem está chegando agora, eu estou explicando, né? Que eu comecei falando, Geraldo, eu tenho um monte de material, como estudar. E aí a primeira coisa que eu falei foi esgote seu material. Por quê? Se você tem vários materiais, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. Certamente você não terminou todos os materiais. Isso independente se você tivesse comprado ou ganhado aquele material. Não importa, você tem vários materiais. Depois eu falo das degustações, para você ir lá nos sites que vendem materiais dos cursos, e aí você vai dar uma olhada e vai ter degustação tanto de material escrito quanto de videoaula. Isso é muito importante para saber se você se adapta com a filosofia daquele curso, daquele professor. Depois, dá um pulinho no YouTube para você assistir algumas videoaulas. E você até consegue, com muita dedicação, estudar de maneira free, sozinho, livre, sem depender de curso nenhum, só pegando materiais gratuitos lá no YouTube. Beleza? Geraldo, como é que eu faço isso? Quando você entra no YouTube, o que você faz? Você vai pesquisar por uma aula. Por exemplo, vamos lá, sei lá, dá um tema aí. Ação penal. Aí tu joga lá no YouTube ação penal. Tá? Você joga no YouTube ação penal. Só que quando você joga ação penal no YouTube, aparece uma porrada de vídeo. Uma porrada de vídeo que algumas pessoas impulsionaram, patrocinaram. Alguns porque são badaladinhos. Mas será que eles são os melhores? Ou será que eles são os mais atualizados? Dica que eu te dou. Quando você jogar o tópico no YouTube da matéria que você quer estudar, o que você vai fazer? Você vai clicar em filtrar e aí depois você vai botar o que? Upload. Você bota em filtrar, depois você bota upload. Ou seja, ele vai filtrar pelos últimos que foram postados lá no YouTube. Então a probabilidade de você ter um tópico extremamente atualizado é muito maior. E sem contar que às vezes você bota pelo upload e um professor, sei lá, vamos pensar aqui, eu estou no Rio de Janeiro, um lugar distante do Rio de Janeiro, Mato Grosso. Um professor do Mato Grosso posta uma aula sensacional que vai te ajudar muito, que vai mudar a sua vida e você nem sabia que ele existia, mas você fez o filtro por upload e ele postou ali e você viu pela data. E não necessariamente aquele que o YouTube já te empurra de goela abaixo. Entendeu? Porque uma quantidade de pessoas curtiram, clicaram no sininho, clicaram no curtida e aí ele tornou ele mais ativo para as outras pessoas. Também não quero dizer que os vídeos que são mais famosos são ruins. Não, beleza? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você faz esse tipo de filtragem, você vai ter acesso a diversos conteúdos e você vai poder selecionar professores que você talvez nem imaginava que existisse. Você está entendendo? Você nem imaginava que o cara existia, mas você vai lá, você jogou, filtrou e falou assim, cara, esse cara é bom. Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma menina da minha mentoria
que ela é lá de Goiânia e ela pagou caro em um determinado curso de contabilidade para ela poder estudar para a prova da Polícia Federal. E ela estava quebrando a cabeça, passando o maior perrengue, até que uma amiga dela comentou com ela de um determinado professor. E ela falou assim: professor Geraldo, eu compro esse curso desse professor? Eu falei: não, calma, joga o nome dele no YouTube, pesquisa para ver se ele tem algumas aulas lá e você faz uma degustação e vê se você vai se adaptar a esse professor. Quando ela jogou lá no YouTube, ela descobriu que ele tinha um curso inteiramente gratuito. O que aconteceu? Ela fez o curso do cara, ela ficou apaixonada pela metodologia, pela didática, e ela agora está voando naquela determinada matéria. Então, assim, é o que eu falo. Ela foi lá, jogou dentro do YouTube aquele tópico, e o que aconteceu? E ela conseguiu filtrar e achou um professor sensacional. Às vezes vem um nome que já é indicado por alguém, às vezes vem um tema, às vezes vem uma abordagem em determinado tópico. Então, assim, é muito bom você saber buscar materiais. E assim, ela poderia ter adquirido o curso desse professor? Ela até poderia, mas ele tinha um curso gratuito na internet. E outra, ela poderia ter comprado outro, ela poderia até mesmo nem encontrado. Cara, se você sabe buscar o material, não vai ser porque eu falei que o professor é legal, ou que o Joãozinho, que o Carlinho, que a Mariazinha falou que o professor é legal. Não. Você vai buscar essa informação. Você tá entendendo? Você vai lá e você vai ver se o cara é bom, se não é, se você se adapta à metodologia do cara, se ele é muito dinâmico e aquilo te incomoda, e você quer um professor mais calmo. Se o cara é muito calmo, aquilo te incomoda. Perdão. E você quer um professor mais dinâmico. Independente do que seja, é sempre bom você pegar e se avaliar, e olhar o professor. Cara, tem que testar. Tem que testar, não adianta. Entendeu? Tem que testar. Ó, tem uma pergunta aqui. Quando você não se adapta ao professor do cursinho presencial, o que fazer? Cara, mas não se adaptou por quê? Você não precisa escrever aqui, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber. Quando você não se adapta a um professor de um curso presencial, primeira coisa que você tem que fazer é: o que está te incomodando nele? O que não se adaptar? Vamos lá. Por exemplo, somos pessoas diferentes, tá? Vamos supor que você não se adapte à minha personalidade, mas o meu conteúdo é 100%. Beleza? Agora, vamos pensar na segunda hipótese. Você me ama, adora a minha personalidade, mas o meu conteúdo é uma merda. Segunda hipótese. Terceira hipótese, o conteúdo é uma merda e a personalidade é uma merda. E tem a quarta hipótese, que é quando tudo é bom. Vamos lá. Você tem que analisar. O que não está legal? O que eu não estou me adaptando? É a maneira como que ele fala? É o jeito como ele se expressa? É o vocabulário? Ele não fala palavrão? Ele fala palavrão? Sei lá, tô falando várias coisas aqui, tá bom? Você tem que analisar isso. Sabe por quê? Porque às vezes você pode até não ir com a cara do cara, mas ele tá te dando um conteúdo sensacional ali no quadro, ali na frente, e você pode simplesmente pegar o que você foi para lá pegar, que é aquele conteúdo sensacional, e você aplicar aquilo ali em questões. Então, assim, agora vamos também tirar um pouco dos sentimentos, né? Ah, eu não gostei do professor. Legal. Pega a matéria que ele te ensinou e vai fazer exercícios, e vê como você se sai. E aí você vai começar a perceber se o problema está no professor ou se o problema está em você. É sempre bom ser o máximo transparente, o máximo sincero, até porque não tem problema nenhum você ter que aturar um professor que tecnicamente você não gosta, mas que ele está te dando material sensacional para você passar em um concurso público. Também não tem problema nenhum você fez todas essas análises e você identificou que o professor não era legal para você. E aí o que você faz? Beleza, vai buscar outro professor. Pesquisa no YouTube, numa videoaula, ou em um outro lugar, conversa na secretaria do curso. Olha, não me adaptei ao professor, gostaria de assistir essa aula com outro professor. Não tem problema algum.
Eu falo, nós seres humanos, nós somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. E às vezes a gente pode se encaixar perfeitamente com algumas pessoas e às vezes não. Entende? Então, assim, é sempre bom a gente analisar, é sempre bom a gente ser muito honesto com isso. Por quê? Porque a gente evita desgaste e evita perder tempo. Também, uma coisa que funciona muito é chamar esse professor num canto e trocar uma ideia a respeito daquilo que te incomoda. Por exemplo, professor, toda vez que você dá exemplo na sala de aula, você me chama, eu não gosto disso. Você pode não fazer mais isso? Ou então, olha, professor, eu acho que você brinca demais na aula, você pode não fazer isso? Ou então, olha, professor, eu acho que você é muito sisudo, é muito sério, você poderia fazer uma piada de vez em quando para poder a aula ficar mais leve. Conversa. Porque às vezes um bate-papo, além de você mudar totalmente o contexto, você às vezes encontra naquela pessoa que você não tinha nenhuma afinidade, nenhum vínculo, e aí você percebe que ali morava uma pessoa sensacional que poderia te alavancar com relação à sua aprovação. Então, assim, não existe dogmas, verdades absolutas. É sempre bom a gente analisar tudo. Por isso que eu falo, pegue a degustação dos cursos, pegue a degustação dos materiais, dá uma olhadinha, entendeu? Faz uma análise. Por que eu falo isso? Porque é uma maneira de você conseguir evoluir e aprimorar o seu material. Você está entendendo? E assim, e na nossa temática de hoje tenho vários materiais. Por onde eu começo? Cara, primeiro que eu já não recomendo comprar vários materiais. Eu recomendo que você tenha apenas um único material. Ah, Geraldo, mas eu tenho vários. Como é que eu vou fazer? Simples. Escolhe um. De preferência, se você tem entre material escrito e videoaula, escolha as videoaulas, para que você assista às aulas e construa o seu caderno. Porque aí depois de construído o caderno, se ficar faltando alguma coisa, você pode buscar o conteúdo no material escrito que você tem. E aí você volta lá e fundamenta o caderno e deixa ele completo. Essa é a dica que eu dou para você. Ah, Geraldo, isso é verdade absoluta? Não, nem um pouco. Tem gente que odeia assistir aula e prefere ler. Beleza, respeito, vai lá ler. Eu falo dessa forma, sabe por quê? Porque quando você assiste uma aula, por mais vagarosa, lenta que ela seja, você vai construindo, além de você construir na sua cabeça, vendo, interpretando aquele professor, entendendo as nuances da matéria, você está construindo o seu material e escrevendo no caderno. E na boa, quantas folhas tem? Eu até falei, tem um cara do faixa preta que ele falou assim, Geraldo, eu assistia a aula, eu estudava através de materiais em PDF. Eu gostava muito, o material é sensacional. Em 1 ano e 2 meses estudando, eu revisei a matéria 3 vezes. Aí eu, legal. Tá. Eu revisei a matéria 3 vezes. Eu falei, tá, legal. Aí agora você vai fazer o quê? Beleza, se o edital sair amanhã, você vai ter tempo para revisar essa matéria? Aí ele falou assim, não, eu não teria tempo para revisar a matéria. Eu falei, legal. O seu material está sensacional. Só que você tem que entender que quando você estuda para concurso público, quanto mais você revisa, mais próximo da perfeição da nota maravilhosa você chega. Aí eu falei para ele, se você tivesse que revisar hoje, você ia demorar quanto tempo? Ele, uns 5 meses. E aí eu volto e falo, 5 meses. Cara, se ele volta e ele vai pegar e vai fazer isso em 5 meses, cara, entre a data da publicação do edital, se for concurso federal até a data da prova, mais ou menos 4 meses. Se for concursos estaduais, gira em torno de 3 a 4 meses, mas pode ter menos tempo. E aí eu falo para você, será que essa pessoa conseguiria revisar o conteúdo inteiro? Certamente não. Então, ele falou, Geraldo, o meu material em PDF do curso X que eu havia comprado, ele tinha, na boa, falando a respeito de serviços públicos, lembra até o tópico que ele falou, serviços públicos, ele tinha 240 folhas. Folhas não, páginas. Não sei. 240 páginas, 248 páginas. Aí eu falei, tá, e daí? Aí ele falou, e eu construí o meu caderno desse tópico, baseado em questões. Eu falei, tá, e daí? Quantas folhas tiveram no caderno? Ele, 14. Quantas páginas, perdão? 14.
Aí você tem noção que ele pegou algo de 248 e transformou para 14 páginas? Aí eu digo, quando chegar na véspera da prova que ele tiver que revisar esse tópico de serviços públicos, se ele for revisar essas 14 páginas, ele vai fazer isso em quanto tempo? 5 minutos. Ao passo que se ele tivesse que revisar as 248 folhas, lá, ele iria demorar aí, pelo menos, se ele fosse muito rápido, umas 2 horas e meia, 3 horas. E aí o que eu quero dizer para você? Caderno é vida por conta disso. Porque além de você fixar o conteúdo, porque você está escrevendo, está trabalhando diversos campos cerebrais para colocar para poder armazenar aquilo que você está estudando, você ainda tem o caderno depois que já vai estar escrito para você conseguir fazer as suas revisões. E na boa, uma revisão bem feita te coloca lá dentro da administração pública. E na boa, se você conhece alguém que já foi aprovado para concurso público, certamente esse alguém vai te falar que tinha os cadernos dele, independente do nível de organização. Então, quando eu falo isso para vocês, é porque de fato isso funcionou na minha vida, e isso funcionou na vida de centenas de alunos meus. Centenas. Então assim, não tem para onde correr. Eu sei, igual o Érico Rocha fala, né, que é difícil fazer o fácil. É difícil fazer o fácil porque a todo tempo as pessoas querem inventar. As pessoas querem, sei lá, recriar a roda. Mas na verdade não tem mistério. Você vai assistir a aula, vai botar no papel, depois o que você botou no papel você revisa, faz questões, se errou, volta no papel, e aí você faz o quê? Você vai lá e vai voltando, vai analisando, vai colocando e você vai construindo o seu material. Assim você vai fazendo. Mas Geraldo, eu tenho vários materiais. Tira essa porcaria da tua cabeça, escolhe um e vai. Não é só focar o concurso que você deseja, mas é também focar no material. Sabe por quê? Porque você começa com o material 1, aí você vai lá, pegou o material 1, aí você estudou a metade dele e achou que o outro era melhor. Aí vai pro material 2. Beleza, aí estudou o material 2, leu 1/3 dele e ficou sabendo que o material 3 é melhor. Aí vai pro material 3. Aí você vai viver num eterno, você vai ver eternamente começando do zero. Eternamente começando do zero. Aí sabe o que acontece? Repara só comigo. Se você pegar o teu edital agora para ler, você vai perceber que as matérias dos itens finais do edital, geralmente você não estudou. Principalmente quem tem problemas com materiais assim dessa forma. Geralmente o cara não estudou. Geralmente. Por quê? Porque ele vai pegando os materiais e vai estudando só o início e vai ficando muito bom naquilo ali. Aí troca, começa do zero de novo. Troca, começa do zero de novo. E aí quando menos percebe, já tá procrastinando, tá enrolando pra caramba, entendeu? Ó, eu tenho um curso online para me dar esse suporte, mas o presencial é o principal, é o principal e não está funcionando para mim. Gi, foi o que eu falei para você. Faça essas análises, entendeu? Faça essas análises. Eu vou até fazer uma parada que não estava programado aqui, tá? Não estava programado. Gi, você que está assistindo aí, quer entrar ao vivo agora e fazer uma consultoria online comigo? Se você quiser, diga sim aí que eu te convido, tá? Se ela não quiser também, quem quiser, fala agora que eu faço uma consultoria aqui online sobre material, sobre organização, sobre como você escolher material, e aí eu faço uma consultoria aqui online aqui, 0800, entendeu? Vamos lá. O que a Nick botou aqui? E hoje eu vejo o comportamento dos profs no vídeo é muito melhor, a aula é muita interrupção. Tem isso. Que assim, no presencial, sabe o que acontece, Monique? No presencial, a aula presencial ela é um pouco mais pesada, porque você tá num ambiente que não é o teu ambiente da zona de conforto. Então, os professores acabam se utilizando de alguns recursos, de trocar uma ideia, de bater um papo, às vezes faz uma piada, e aí o que acontece? Ele pega e faz isso, cadê? Transmitir ao vivo. Então assim, ele pega, faz isso, cadê? Ô Gi, você quer? Então tô te chamando aí agora. Bora, transmitir ao vivo. Só você aceitar.
tá? Então, assim, a gente utiliza de algumas ferramentas, né, para você, porque lidar com o público é bem complexo. Você tem vários níveis, vários tipos de pessoa dentro da sala de aula. Uma coisa é você assistindo uma videoaula, outra coisa é você ministrando a aula para 70 pessoas, 100 pessoas com níveis diferentes, com capacidades diferentes, entendeu? Então, assim, acaba sendo complexo. Gino tá entrando. Eu vou chamar aqui a Camila. Camila, tô chamando você, tá? Gino não estava entrando. Ó, eu vou chamar para fazer ao vivo aqui agora. Tá conectando aqui. Boa noite, Camila. Tudo bem? Ei, professor. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Já gostei do quadro aí atrás, hein? Ah, já gostou? Gostei. Aqui é tudo personalizado. Eita, que delícia. Mostra essa parede aí para mim. Deixa eu ver. Estamos em construção aqui. Quadro, uma parede com algumas anotações. Anotações pela casa. Ó, já vou começar te dando uma dica. A cor da sua parede é semelhante à cor do papel que você colocou na parede. Então, procura na caneta que você colocar, bota marca-textos diferentes. Sabe por quê? Porque até mesmo com cores diferentes, você consegue chamar mais atenção para o teu cérebro. De preferência, o que você faz? Tenta determinar uma cor ou grupos de cores para determinadas matérias. Por exemplo, português vai ser o verde fluorescente. Porque aí todas as vezes que você sentir, caramba, eu quero fazer uma pequena revisão agora nos meus mapas mentais de português, você olha para a parede, você já vai identificar geograficamente aonde estão os tópicos de português. E aí você vai direto nela. Aí evita você procrastinar. Evita você perder tempo do tipo, calma aí, deixa eu achar aquilo que eu queria saber de português. Aí às vezes você lê algo de direito constitucional e aí você trava porque até achou interessante, mas aquilo que tu foi buscar se perdeu. Entendeu? Entendi, tá ótimo. Tá? É porque assim, eu normalmente eu pego para dividir as cores conforme o nível de atenção que eu preciso. Por exemplo, um número, uma determinada legislação, eu já coloco uma cor específica. Aquilo que é muito, muito importante, eu já coloco outra cor. Mas essa ideia de também personalizar em relação às matérias também é excelente, excelente. Sim. Como você determina o que é muito, muito importante para você? Aquilo que eu tento memorizar e associar e tenho mais dificuldade. Então, assim, aquilo que eu tenho um pouco mais de dificuldade de absorver, eu tento marcar e eu tento também fazer anotações consecutivas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em relação ao raciocínio lógico e contabilidade. Então, assim, vou confessar aqui que para eu gravar, assim, entender e gravar e assimilar a tabela verdade, por exemplo, eu tive que fazer várias vezes consecutivas para eu poder memorizar, entendeu? É a técnica do tirei o pau no gato. Ah, tirei o pau no... Aí todo mundo vai falar, gato, como é que sabe? Porque ele repetiu isso tantas vezes que já está na ponta da língua. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta de modo crítico agora para você. Você falou que o que é importante, você aplica essas técnicas. Aí eu digo para você, aí eu te fiz uma segunda pergunta. E como você define o que é importante? Aí você falou para mim que é aquilo que você tem certa dificuldade para você aprender. Até aí, você tá legal. Mas no estudo tradicional. Sabe por que eu te falo isso? No tradicional, para você ser aprovado no colégio, na faculdade, para você ser aprovado no curso de línguas. Agora, para concurso público é diferente. Inverte um pouco. Quando você tiver dificuldade num determinado tópico, para e vai direto no edital e confira se aquele tópico está no edital. Se ele estiver, para dar uma olhadinha nas provas anteriores e ver a quantidade de perguntas ou de como aquilo ali é abordado. Sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Eu já tive muita dificuldade, quer ver uma parada que eu tinha dificuldade? Era a redação oficial, porque em alguns editais caiu. E eu ficava quebrando a cabeça para lembrar as técnicas de redações oficiais. Mas no final das contas eu percebia que às vezes caía uma questão, ou então não caía. E aí eu comecei a analisar que eu acreditava que era importante, mas diante do concurso público como um todo, em nível de importância tinham coisas maiores. Você está entendendo? E a gente falsamente acredita que o que é importante é o que a gente não está conseguindo reter.
Uhum. Mas não necessariamente pode até ser que o que a gente não está retendo, por exemplo, tabela verdade, cai pra caramba, tem que manjar muito. Agora, às vezes, você encasqueta com um tópico, cara, mas eu tenho que saber isso que eu não estou dominando. Mas cai uma questão na prova, ou então tá no edital, mas nem tem sido cobrado. E aí é por isso que eu falo que a gente tem que analisar muito bem as últimas provas, entender, porque aquilo ali é que vai dizer que é importante pra gente. Se você pegar e começar a fazer essa análise com o comportamento que você já adota, pode ter certeza absoluta que é resultado nas primeiras cabeças do concurso. Porque você já está fazendo certo. Teve dificuldade? Está pegando o quê? Já percebeu que você represa a matéria quando você revisa ela várias vezes, quando você repete aquelas anotações? Ótimo, excelente. Agora, dá só um pouquinho mais de técnica analisando se de fato existe grande incidência de cobrança daquilo ali. Aí você fazendo isso, cara, tu vai despontar, vai arrebentar. Pode ter certeza absoluta. E eu tenho uma outra dificuldade também, professor, porque assim, eu trabalho o dia inteiro e o senhor fala muito em a questão da gente dividir os nossos horários. Então, assim, Sim. ultimamente eu tô tendo assim, um ritmo muito acelerado em relação ao meu trabalho. Então, à noite, eu Posso tentava perguntar com conciliar que você duas trabalha? matérias. Eu sou Posso militar. perguntar com que... Tá, você é militar. Ótimo. Beleza. Aí É, você tem e a rotina... bem Pode punk, que o falar. senhor sabe como é que é batalhão, é tenso. Uma hora a Uhum. gente está aqui, outra hora a gente está em missão. Então, assim, eu estou tentando conciliar as matérias, mas ultimamente eu não tô conseguindo. E aí, eu estou fazendo um cronograma conforme o senhor ensinou. Nos domingos eu separo Sim. o meu tempo de o que é, não tem como eu tenho que fazer. E aí, chega numa quarta-feira, eu já tenho que revisar o cronograma todo, porque aconteceu alguma coisa e eu tive que mudar a direção desse cronograma. E às vezes, com alguma matéria que eu não Sim, consigo, sim. acontece que me deixa muito frustrada. E aí me embola assim de um jeito que eu fico, às vezes, perdida, entendeu? Então, tá. Então, para a gente melhorar essa organização e essa frustração, que a frustração ela é muito importante a gente administrá-la, porque às vezes a gente está até tendo resultados positivos, mas quando a gente não cumpre uma pequena meta que seja, a gente se sente frustrado, a gente acaba prejudicando as outras. O que eu vou te recomendar fazer agora? Você vai fazer o seu planejamento aos domingos, e aí qual será a sua preocupação? O único dia da semana que você vai se preocupar com a semana inteira é no domingo, que é quando você fizer o seu cronograma da semana. E aí, quando chegar na segunda-feira, você vai fazer o quê no final do dia? Só se preocupar com o cronograma da terça. Ah, mas falaram que quarta vai ter uma operação. Problema vai ficar na quarta e não na terça. E também não vai ficar na quinta. Sabe por quê? Porque aí dessa forma você vai entender, olha, eu tinha me programado para estudar na quarta-feira controle de constitucionalidade. Mas aí não deu porque teve uma missão, aconteceu uma emergência. Legal. Ficou na quarta-feira e na quinta. Vou cumprir a minha meta da quinta tranquilamente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tinha isso comigo. Eu programava e quando dava terça-feira acontecia um problema, eu falava o quê? Caramba, estragou minha semana, meu cronograma. Mas não. A gente faz isso porque a gente acredita que aquilo ali estragou. Quer ver um exemplo do dia a dia? A gente pode estar feliz, tudo de bom. Aí acontece uma coisinha ruim e a gente fala assim, estragou meu dia. Eu comecei a pensar diferente. O que eu comecei a fazer? Comecei a olhar o ponto positivo. Cara, eu nem me organizava antes. Agora eu já estou me organizando. Eu nem tinha cronograma porque eu não sabia fazer. Agora eu já estou fazendo. Eu ficava com a cabeça no resultado que é a longo prazo, mas a curto prazo que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não fazia, porque eu ficava congelada, procrastinando, quando na verdade eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu sou hoje fruto daquilo que eu plantei há um ano atrás. Então, o que eu plantar hoje eu vou ser daqui a um ano. Legal. Então, vou fazer o seguinte, eu vou viver um dia de cada vez. Micro objetivos. Que é cumprir aquele cronograma daquele dia. E aí, no final da semana, eu vou e faço e olho para trás. Caramba, quantos dias eu cumpri? Ah, foi legal, teve um saldo positivo. Por que eu não cumpri? Aí você faz uma análise. Eu não cumpri por quê? Me faltou garra, dedicação, ou eu procrastinei, ou então, realmente aconteceu algo profissional
que está lá naquela lista. Se você já se organiza no domingo, você já sabe a lista dos compromissos inadiáveis, que era inadiável, não tem como. Igual, por exemplo, já aconteceu de eu abrir, me organizar para fazer uma live e ter uma emergência no trabalho e eu ter que sair correndo, que meu ritmo é semelhante ao seu. Fiquei chateado? Fiquei. Mas era algo que eu poderia fazer alguma coisa? Não. Então, se eu não poderia fazer nada, aquilo não vai tirar minha paz. Porque não foi falta de compromisso meu. Agora, eu me comprometi em acordar às 6 horas da manhã. Aí eu acordei 8h30, porque eu estava meio cansado. Aí eu tenho que ficar chateado, porque eu não cumpri com o que eu comprometi. Você está entendendo? Com o acordado. Então, assim, não leva tão a ferro e fogo para você não se frustrar. Mas enxergue um dia de cada vez. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Muito, 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 muito. Muito, muito mesmo. É uma caminhada que já, assim, ao longo de todo esse tempo, esse concurso que eu passei agora, ele foi frutos, assim, de exatamente um cronograma que eu tinha, que eu nunca tive tempo livre para poder trabalhar. Então, sempre foram aquele micro momento que eu tinha durante o dia, que era aquele que eu tentava focar o máximo possível para eu conseguir aquele objetivo. Agora, que eu tô nesse, eu quero alcançar um outro degrau, só que eu tô nessa rotina ainda. Então, assim, para mim tá sendo difícil, tanto que eu tô começando a estudar direito, de fato, agora. Então, até eu me adaptar com a linguagem, tá sendo, assim, bem difícil. Mas em relação a esse ponto do cronograma, professor, uma pergunta. Esse dia que eu não consegui executar aquilo que eu planejei, eu pego e jogo para a próxima semana num novo cronograma de domingo, e aí eu não consegui executar o que eu tinha planejado na quarta. Beleza, meu problema é na quarta. Na quinta eu mantenho, na sexta eu mantenho, no sábado eu mantenho. No domingo, quando eu for refazer meu cronograma, eu então pego aquele dia de quarta que eu não consegui executar e jogo nesse novo cronograma de domingo, então, certo? Melhor coisa, exatamente, você vai fazer isso. É aquele lance. Deu problema na quarta, esquece a quarta. Segue o ritmo. Por quê? Porque se você quiser jogar o da quarta para quinta, o da quinta para sexta, você vai achar que fazendo isso, você vai tentar dar um jeito de reaver aquele tempo que você não conseguiu na quarta. Só que a gente começou o nosso bate-papo, você falando o quê? Professor, eu não tenho tempo. E aí o que acontece? Além de fazer mal, de não fazer bem feito a quinta, a sexta e o sábado, você ainda vai se sentir frustrada, não só pela quarta, mas por ter feito mal feito a quinta, sexta e o sábado. E inevitavelmente você vai ter que jogar algo para o cronograma seguinte. Então, quando eu falo, né, eu até bato muito nessa tecla, estuda uma matéria por dia. Por quê? Se na terça-feira era o dia de estudar informática, não deu para estudar, legal, vai ser punido com isso. Qual é a punição? Só na terça-feira que vem. Porque se todas as vezes você ficar querendo consertar o teu cronograma, você deixa de ser disciplinado. Você vai viver em função dos revés que aparecer na sua agenda. Só que não é assim que funciona. Entendeu? A sua agenda, ela tem que suportar as adversidades. E não toda hora você flexibilizá-la para isso. Senão realmente você fica sem organização. Aí vai ser aquele tipo de pergunta. Por exemplo, o que você estudou há 17 dias atrás? Sabe por que não lembra? Sim. Porque não está anotado, porque não tá o cronograma não está organizado. Certamente você deve ter tido algum dia que você precisou pular, e aí você tentou suprir, e aí você pode até parar aqui agora e raciocinar até mesmo o que você programou para fazer, mas talvez não tenha feito aquilo naquele dia. Então não deu certo? Legal, respira fundo e segue. É a mesma coisa, pensa, você está com um pelotão batalhando, você está com um pelotão marchando. O pé doeu, faz o quê? Marcha. Dá um pulinho. Marcha com o pé pulinho. Entendeu? Então, assim, se você fazendo dessa forma, o máximo que vai acontecer é, dei mole naquele dia, cara, poderia ter feito. Ou então você vai ser, também tem isso, tá? Honesta ao ponto de dizer o quê? Não tem por que eu me punir. Ah, mas você não estudou hoje. Legal, por quê? Porque era para eu trabalhar 8 horas e eu trabalhei 14. Poxa, eu estava dirigindo, meu carro deu um problema, ou eu peguei o ônibus e teve um engarrafamento, ou não teve. Entende? O negócio não é buscar justificativa para você se manter procrastinando, não. É você entender que adversidades acontecem.
E existem adversidades que decorrem dos seus atos, e isso você tem que ficar preocupado e mudar e melhorar. Entendeu? Por exemplo, ofereci a carona para uma amiga. E a amiga sempre demora para se maquiar, demora para se arrumar. Dá para saber, não oferece mais, a culpa é tua. Entendeu? Eu perdi meia hora por causa dela. Não, não foi por causa dela, foi por causa de você. Simples. É tua amiga? Não vai perder a amiga. Vai falar com o amor. A carona está oferecida. Mas se demorar, vai ficar na pista. Vai embora a pé. E tem problema? Se arrumar rápido. Entende? Aí é algo que você consegue administrar. Aí é culpa sua demorar. Agora, o comandante mandou ficar mais tempo lá, ou que teve algum problema, acontece. E aí o que você vai fazer? Respira fundo, segue adiante. Entendeu? Na verdade, o dia que o toque demora, eu abro o que é concurso e fico lá fazendo questão, assim, sozinha, isolada, para tentar aproveitar o máximo possível de tempo, que era uma outra pergunta que eu ia fazer para o senhor. Pode Todo fazer. esse tempo que eu tenho, algum momento assim, por exemplo, eu tenho, entre uma atividade e outra, eu tenho um tempo, eu abro o que é concurso e vou tentando fazer as questões. Mas às vezes tem dia que também não rola. Mas esse período, isso é até uma dica que eu vou falar com as pessoas, que tem me ajudado muito. Todo o tempo livre que eu tenho, pelo menos uma questão, eu tento ir lá, abrir o que é concurso, vou lá, tento fazer para aproveitar o máximo possível desse tempo. Mas a minha pergunta, de fato, professor, é o seguinte: eu estou trabalhando com 4 disciplinas no momento no meu cronograma, porque, assim, dentro de toda essa rotina que eu tenho, 4, eu tô, assim, tipo, tô pegando as principais, tipo, português, raciocínio lógico, informática e uma disciplina de direito. Desculpa perguntar, qual é o seu concurso objetivo? Bom, meu concurso objetivo é a PF. E aí Beleza. é uma totalmente diferente para mim. Então, assim, eu estou tentando Quais focar são as principais matérias? O que você encara como principal matéria? Desculpa, tá? Às vezes eu vou cortando só para poder ir moldando o que você está falando. Quais são as principais matérias da PF para você? Bom, dentro assim do meu estudo, que assim eu tenho observado, que eu tenho acompanhado o que o senhor tem falado, português, informática, raciocínio lógico. E eu comecei, a matéria de direito, eu comecei por constitucional e estou entrando em administrativo aos poucos. Porque o que acontece no meu raciocínio? Essas são as principais, que assim, todo mundo sabe e eu não posso dar mole, entendeu? De errar uma questão. Não é por isso. Tem outro motivo. A prova da Polícia Federal, ela mudou totalmente o perfil, até mesmo porque ela quer policiais que sejam mais diferenciados que sejam diferenciados daqueles que vinham com um jurídico mais enraizado. Hoje, a prova da Polícia Federal é composta de 120 questões e no último concurso foi da seguinte forma: 36 questões de informática, 24 de contabilidade, 10 de raciocínio lógico-matemático, 10 de estatística, 20 questões de português e 16 de direito. Beleza? Qual foi a nota de corte? Foi a mais alta da história para um concurso que foram 118 vagas e foi 68 pontos. Eu digo para você, quais são as matérias importantes? Hoje, informática em primeiro lugar, contabilidade em segundo lugar, português em terceiro e depois tem raciocínio lógico-matemático e estatística. Então, se você está focando em 4 matérias, sugiro você focar em português, que cai em 20 questões, informática, que cai em 36, você já fez 56 pontos, tá? Se você for focar, para você ter uma ideia, para escrivão, a última prova de escrivão, a nota de corte foi 49 pontos. Só para você ter uma ideia. Então, vamos lá, você já tem aqui 56. 56, só 2 matérias, você teria passado para escrivão, só para você ter uma ideia. 56. E aí você bota mais o quê? Contabilidade, que tem 24 matérias. Então, nessa brincadeirinha aqui, você já tem 70 pontos. Com 3 matérias, você já tem 70 pontos da prova. Só 3 matérias. Então, se você tiver que julgar algo importante, hoje eu falaria nessas 3 matérias. Ok. Entendeu? Sim. Sem sombra de dúvidas. Porque aí você teria só nessas 3, 70 pontos. Aí eu digo para você, vamos ser racionais, tá? Eu sou do direito, eu amo direito e puxo o saco do direito. Mas para que você vai aprofundar estudando direito, que só caem no total de todas as questões somadas de direito, uma média de 16 questões, sendo que você pode determinar esse tempo
para poder ficar afiado em informática que cai em 36. Sim. Você falou de 4 importantes, mas não mencionou contabilidade, que cai em 24. Mas falou Sim. que raciocínio lógico, matemática é importante, só cai em 10. Só que o conteúdo volumétrico é o mesmo. Então, por conteúdo volumétrico, e o edital não cobra acerto mínimo, o que eu recomendo você fazer? Foca naquela que cai em 26 questões. Porque aí, de fato, você vai estar otimizando o seu tempo com a matéria que é importante. Aí eu volto e falo para você, como é que a gente sabe isso? Edital, provas anteriores. Aí eu vou saber o que é importante. E não porque alguém falou, um professor falou. Porque geralmente, quando alguém emite opinião sobre algo, é muito difícil ela estar falando aquilo ali de maneira neutra. Geralmente puxa a sardinha pro lado dela. Mas assim, me dói falar para você estudar informática e contabilidade mais do que direito? Me dói, eu sou professor de direito. Eu amo isso, entende? Só que eu tenho que ser comprometido com o teu objetivo. E o seu objetivo não é ser aprovada? Sim. E fazer dessa maneira vai trazer sua aprovação? Vai. Então o papo é reto, é assim que funciona. Com relação ao teu tempo de questão, é muito importante isso que você faz, porque se você for ler qualquer tópico, você tem que ler pelo menos 10 minutos para ter o mínimo de compreensão possível. Mas uma questão, você só precisa de 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. E aí, 2 minutos e meio, você vai lá e faz uma questão. Pensa, se você pegar e fizer 10 paradas de 2 minutos e meio no seu dia inteiro, tu fez 10 questões. Vamos botar que o nosso bate-papo foi no primeiro dia da pandemia? Se você estivesse fazendo isso desde o primeiro dia da pandemia, 10 questões por dia, temos 250 dias até hoje. Vezes 10, você teria feito 2.500 questões. Se for colocar, é o equivalente às 12 últimas provas. É a arte de cada dia fazer um pouco. Entendeu? Sim. Então esse comportamento das questões é sensacional. Pode falar. E no final de semana, professor, eu tento reservar sempre um momento, porque assim, sábado e domingo a gente também entra em missão. Se chamou, a gente tem que ir. Mas assim, normalmente sábado e domingo eu tiro para fazer as revisões. Sim. E aí eu tenho ficado um pouco perdida em relação a isso. Se eu faço as revisões, porque assim, além de eu estar estudando para esse período, eu estou concluindo o meu doutorado. Então, estou naquele momento de escrever o final. Eu sei que a gente, para determinadas situações, a gente precisa focar em um determinado objetivo para a gente fazer bem feito. Mas, assim, eu sou da Baixada Fluminense também, de Belford Roxo. Então, você sabe como que a gente que é da Baixada, a gente que é pobre, a gente tem que dar o jeito com que a gente tem e aproveitar as oportunidades para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Então, assim... surgiu essa oportunidade de doutorado há um tempo atrás e agora eu estou concluindo, porque a gente tem que começar, a gente tem que terminar, né? E aí, o final de semana, eu tento deixar um dia, que é o sábado, para eu conseguir fazer a minha revisão da semana, e no domingo eu tento me dedicar às questões do doutorado e tudo e tal. Então, assim, só um minutinho, rapidinho. Vai direto ao ponto, porque eu tenho 1 minuto e 30 segundos antes da live acabar. Me diz como é que eu faço essa revisão aí nesse sábado, essa revisão da minha semana. A revisão do sábado funciona da seguinte forma: o teu caderno. O seu caderno ele vai ter que ser filtrado pelas questões. Não mais vai colocar tudo no caderno que você acha que é importante. Você não acha mais nada a partir de agora. Só vai colocar no caderno aquilo que tem incidência em questões. Ponto. Entendi. Isso já vai filtrar muito. Se o seu caderno é construído com base no que tem incidência em questões, quando você revisa, você está se preparando para questões. O estudo para o doutorado é um, para a faculdade é outro, para o curso é outro e para o concurso é outro. Você tem que ser o quê? Objetiva e direta. Então, pega o caderno, revisa e faz questões. Quando fizer questões, o que você errar, volta e anota observações no caderno. E aí você vai deixar o seu caderno cada vez mais completo para que você consiga fazer revisões. E ele estar completo não quer dizer que ele esteja robusto. Quer dizer que ele esteja de uma maneira sintetizada ao ponto de fazer você lembrar de tudo. O teu caderno tem que ser igual o trailer de um filme. Já assistiu o trailer de um filme que você já viu o filme antes? Com 2 minutos de trailer você lembra o filme inteiro. Essa é a função do teu caderno. Tá? Tá ótimo, professor. Agradeço muito de todo o meu coração. Eu já virei fã, já sou fã, tá? E agradeço muito, hein? Ó, direto de Pernambuco pro Rio de Janeiro, que eu tô aqui em Pernambuco, sou da Baixada. Tu tá em Pernambuco? Que legal, cara. Ó, beijo que vai acabar a live, vai cair.
Beijo, obrigada, Conta boa sempre noite, valeu, comigo. galera. Tchau, tchau, gente. Beijo, Um abraço. tchau, beijo, obrigada.